Oi, gente! Hoje eu tô aqui com duas pessoas muito especiais. Muito, muito, muito. Bom, a Cia dispensa apresentações pra quem me segue. E a Bia, filha dela, tá aqui com a gente, porque a gente prometeu no meu Insta que a gente ia contar a história delas, mais especificamente a sua. Quero até te agradecer por estar aqui, porque eu acho que é uma história de superação muito linda e que pode ajudar muita gente aí que estiver passando por coisas parecidas. Ou... Vamos começar. Não sei nem como que você vai falar sem chorar, mas enfim. Preparem os lencinhos. É. A gente veio contar um pouco da minha história com a Bia, né? A Bia foi diagnosticada com câncer aos 10 anos de idade. Hoje a Bia tá com 17. 17. Gente, já 17. Além de tudo, que eu sempre falo para todo mundo que eu conto a história da Bia com o coração, além de transbordando gratidão, é também para conscientizar as pessoas de que a gente tem que sempre ouvir, prestar atenção nos nossos filhos, usar essa coisa que eu falo de feeling, porque o diagnóstico precoce salva vidas. Eu tenho certeza que a Bia tá aqui hoje porque a gente pegou no início de um câncer que é muito difícil de descobrir no início, né? Então chama sarcoma de Ewing-Pinette. Foi na cervical, C3, C4. Ela tem uma cirurgia bem grande aqui. A gente demorou um pouco para descobrir. Porque ela tava com o quê? Uma dor ela que teve uma dor no parecia ombro, gente. Dor muscular, assim. Sim. Parecia uma dor muscular. Começou em setembro, dia 4 de setembro de 2015. Ela começou com referiu essa dor, aí eu falei, não, Bia, vai passar, Aí ela foi desfilar no 7 de setembro, ela já tava travada. Como desfilar? Da escola. Ah, tá, é. E aí eu vi ela carregando a bandeira, assim, e eu achei ela torta, como se ela tivesse uma postura de defesa de dor. Fiquei observando, a gente foi pro médico a primeira vez, e aí o médico passou uns analgésicos, mandou ela para casa. E eu falei assim, gente, eu vou levar ela no meu médico, que é um médico de família, que é um ortopedista, Dr. Peter, e ele vai nos ajudar. Eu fui nele, ele chegou lá, examinou, fez uma cara de preocupado e pediu assim, um monte de exames. Só que acontece, ele pediu os exames e nada do ombro. Só que eu queria o exame do ombro, porque ela tinha dor no ombro. Mas ele pediu o quê? Exame de sangue? Ele pediu exame de sangue, um monte de exames de imagem, mas tudo de cervical. Fiz todos os exames e resolvi não ir nele, porque eu fiquei tão puta. Porque eu falei assim, não vou votar nele, porque ele não pediu o exame do ombro, como eu queria, pediu de cervical, não sei o quê. E não fui nele. Mas ele era o quê? Ortopedista? Ortopedista. E ele ainda pegou nela, assim, falou pra mim assim, Simone, ela tá com todos os gânglios infartados, quando tem uma infecção. Aí eu peguei o PCR dela, tinha dado um pouco alterado e tal, mas o resto dos exames de sangue normais. Daí eu falei, a Simone é enfermeira, né? Pra quem não sabe, eu sou enfermeira. Por isso que ela tem um pouco de conhecimento na hora de Mas dar o exame. foi uma das coisas que eu não aceitava, assim, que ia deletar da minha vida. Quando veio o diagnóstico do câncer, eu falei assim, como eu queria ser burra, como eu queria ser ignorante, de não saber nada do que tá por vir, sabe, assim, da angústia de ter a certeza saber o que e saber tudo que a gente ia passar e como ia ser, e eu sabia que eu ia surtar. Enfim, mas voltando, aí eu levei ela num pediatra de uma das crianças que eu cuidei e que eu confiava muito, com os exames. Aí eu lembro como hoje ele examinou e tal, ele é bem calmo, tranquilo. E ele falou pra mim assim, Si, que plano vocês têm? Aí eu falei, a gente tá sem plano, mas pode pedir o que você quiser, eu vou fazer tudo particular. Ele falou assim, então, se a minha desconfiança se concretizar, é uma coisa muito cara, a gente não tá falando de uns exames. Mas então tá bom. Ele falou assim, vai para o Hospital das Clínicas e dá entrada no PS de ortopedia infantil e de lá você vai tocar. E assim eu fiz. Assim, todo mundo fala do SUS e tal. É um programa que tem suas dificuldades, mas para mim, para minha filha, funcionou muito bem. Né? Todo o tratamento dela foi feito pelo SUS e foi incrível. E a gente foi para lá e aí começou a pesquisa e foi indo, e desconfiaram de uma coisa. Mas como ela não conseguia deitar, ela dormia sentada, era tudo sentada. De tanta dor? De tanta dor. Caramba. A gente não conseguia fazer a ressonância. Eu já estava na terceira internação, tentando isso, já tinha passado um mês, um pouco mais de um mês. Sedaram, a gente conseguiu autorização médica para sedar ela um pouco, para conseguir deitar para fazer a ressonância. Na ressonância, eles perguntaram, você quer ficar para acompanhar o exame? Eu falei, quero. Eles colocaram ela na máquina,
eu deitei e lembro que eu com a mão na perninha dela, assim, acompanhando, porque ela já tava um pouco assustada. Tinha 10 anos. Aí, do nada, eles levantam de lá da mesa, eu olhando pelo vidro, e eles entram pra pôr o contraste, né? Aí, quando eles põem o contraste, eu levanto e saem da sala, liga a máquina de novo, eu olho no vidrinho e eu vejo a médica apontando, assim. E aí conversando com a outra. E na hora eu fiz assim. Terminou o exame, subimos pro quarto, ela ainda estava internada, né? Eu falei pro meu marido assim, deu alguma coisa nesse exame. Ele, para de ser maluca, que não sei o quê, Simone, você... Eu falei, deu alguma coisa, eu sei, eu sinto. Meu feeling de mãe diz que deu alguma coisa. No dia seguinte eles nos deram alta, a gente foi pra casa. 2 dias depois eles ligaram pra gente voltar, que tinha dado uma alteração no exame. Aí eu voltei, aí ficou todo mundo me jogando num canto pro outro e tal. Aí um médico que já tinha ficado com as 3 internações, eu falei, nossa, ninguém me fala o que tá acontecendo, né? O doutor Ricardo, ele falou assim, não, eu vou conversar com você, vem aqui. Tirou eu e o pai dela de perto dela, falou assim, olha, saiu o resultado da ressonância e deu uma lesão tumoral na cervical. Nossa. Aí fica 5 segundos e eu lembro daquele tumoral. Aí eu falei assim, doutor Ricardo, o senhor tá me dizendo que minha filha tem um tumor? Ele falou, não gostaria, mas eu estou te dizendo, lugar difícil, tá dentro da cervical e a partir de agora ela é paciente da neurocirurgia infantil. Aí abre o buraco, assim cai dentro. Meu Deus. Eu não conseguia voltar e olhar pra ela porque eu fiquei muito desesperada. Mas você lembra desse dia? Sim, mas eu fiquei numa sala e eles foram pra outra conversar. E eu lembro que meu pai voltou e minha mãe não voltou. Aí eu falei que meu pai não contaria nada, e ficou de costas pra mim. Aí depois minha avó chegou, uma amiga da minha mãe, as 3 chorando e eu sem entender nada. Aí depois eu fui internada, aí foi que minha mãe falou que eu tava com Mas você tinha uma consciência do que isso era? Não. Porque uma criança de 10 anos não sabe. Eu né? só fui saber, tipo, eu fui saber depois que o médico falou que eu ia fazer uma cirurgia. Só isso que eu entendi. Aí depois, acho que faltando um dia pra cirurgia, que ele mostrou que era o tumor estável e tal. Mas eu não sabia nada disso. Nada, né? Não. Você foi obrigada a amadurecer muito rápido. Sim. Não, e como amadurece. Gente, é surreal. Ela com 11 anos, assim, eu lembro dela, já tinha começado o tratamento de quimioterapia, e ela carequinha, e eu comprei 1000 lenços, peruca, chapéu e tudo, e a gente ia no supermercado, aí ela e o pai dela, aí eu falei assim, Bia, coloca o lenço. Aí ela, não, mãe, eu não quero. Eu falei, então põe a peruca. Aí ela, não, que coça, esquenta. Então põe alguma coisa. Ela falou assim, mãe, essa sou eu. Essas são Ai, minhas que cicatrizes. As pessoas vão me ver assim. Não, e quanto a criança enxerga. E quanto ela me deu uma lição de uma forma ali, tipo, diferente, olha né? aqui, né? E voltando, aí nisso a gente já foi pra cirurgia. A Bia ficou 10 horas e meia em cirurgia. Foi um momento muito, muito difícil pra mim. E aí o médico era um amigo querido que operou a Bia. Quando ele saiu da cirurgia, eu perguntei pra ele assim, ela foi pra UTI, e eu falei pra ele assim, Fernando, Não. o que você acha dessa cirurgia? O que você acha desse tumor? Quando ele foi lá no quarto pra gente pra cirurgia, eu tava internada. Desde que eu descobri que eu era um tumor, eu fiquei internada até a data da cirurgia. E aí ele foi e falou pra minha mãe, essa cirurgia eu poderia voltar bem, tirar o tumor e voltar Sem mexendo dor. tudo, ou eu poderia voltar sem mexer nada. Nada, Meu nada, Deus. nada. Foi assim, pesado, Ai, na foi frente também. dela. Na sua frente, você escutou, você lembra disso? Sim. Gente, mas ele não teve tato nenhum nesse médico, credo. Daí ela foi pra cirurgia. Você foi morrendo de medo. Até que não. É porque eu acho que criança também não tem muita noção, né? Eu acho que quando ela chegou na sala, né, Bia, que eu levei, como por ser enfermeira, eles me permitiram levá-la. Aí eles colocaram o oxigênio, deram anestesia e ela começou, tipo, pedir uma Foi pra encher ajuda. o balãozinho. Daí eu lembro de eu olhar pra anestesista, aí ela falou assim, dá um beijo nela, porque agora já você vai ter que sair. Aí eu lembro de eu dar um beijo e falar, tô deixando o meu bem mais precioso. Nossa. Na mão de vocês e cuidem, né? E aí, assim, coração na mão. Depois ela voltou da cirurgia, deu tudo certo, ela tava ótima, nós fomos pra casa e eu perguntei pro médico, né? Falei, doutor Fernando. Até então vocês não sabiam o que era de fato Não câncer. sabia. Podia ser Porque um tumor benigno. Podia, porque assim, vai para exame patológico, né? Todo e qualquer tumor vai para exame patológico. Se eu perguntei para ele, falei, doutor Fernando, o que você achou desse tumor? Ele falou assim, não, Simone, fique tranquila, não tem características de malignidade,
tava um tumor claro, a gente fez dessecação, tudo tranquilo. Eu fui viver, sabe? Achando Assim, que- tranquilamente. E a dor passou? Depois que você tirou, Passou, passou? sumiu. Ai, que bom. E os movimentos voltaram, porque ela já tava perdendo o movimento da mão, tudo. Porque o que acontece? A gente tem a cervical, né? Que é a coluna cervical. Ela é cheia de gominhos. Dentro da coluna passa a medula, que todo mundo conhece. Tá? O tumor da Bia tava Em volta dentro... da medula. Não, ele tava dentro da cervical, pressionando a medula. Por isso que ela tinha tanta dor. E eu olhei, quando eu quis entender como ia ser a cirurgia, um dia antes, a louca, quis entender, que chamei o médico, quero ver os exames, quero olhar, quero não sei o que, quero ter certeza. Que ele me levou, eu lembro que era uma sala que tinha um monte de telas, Fabi, assim, umas telas desse tamanho. Eu olhei, ele falou, olha aqui o tumor. Eu olhei, eu falei assim, mas Deus, mas como que foi lá, ali, né, naquele lugarzinho? Aí ele fala assim, dê graças a Deus. Porque se ele não estivesse ali, a gente ia descobrir com metástase, com Entendi, tudo. porque ele tava pressionando, deu Tava dor. pressionando, deu dor. E se não fosse, não ia ter descoberto. Aí passou, fomos viajar e o Nivaldo, assim, passar um final de semana, porque ela tava internada, eu tinha comprado um pacote de viagem e não tinha dado pra ir. Aí o Nivaldo, assim, tem um telefone, meu marido é bem lento, gente. Nivaldo, como você aguenta? E ele ficava assim pra mim, tem um telefone sem identificação, me ligando, mas eu não atendo. Tô aquilo na cabeça no final de semana. Eu falei assim, gente, será que não é um hospital? Aí eu tô trabalhando na segunda-feira, me liga uma médica. E essa médica tinha ido, quando a Bia estava internada na neurocirurgia, ainda antes da cirurgia, tinha ido se apresentar. Ela chegou na sala e falou assim, bom dia, Simone, eu sou a doutora Carla da Onco, pediatra. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Tá louca? O que você tá fazendo aqui? Louca? Doida? Assim, sabe? Brava. Eu falei, não, eu quero só conhecer o caso, não sei o quê. No dito dia, quem me liga é ela. Oi, Simone, lembra de mim? Sou a doutora Carla. Aí você já sacou. Quero ver se você poderia trazer a Beatriz no Itaci amanhã, cedo, não sei o quê, pra uma consulta. Eu perguntei pra ela assim, falei, doutora Carla, se a senhora tá me ligando, e eu já conheci o Itaci, é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. E eu falei, se a senhora tá me ligando, é porque o exame da minha filha saiu. E ela tem câncer, né? Ela, não, amanhã a gente conversa, não sei o quê. Isso, desliguei o telefone com ela, já liguei pro meu marido, liguei pra minha mãe, e assim, desabei. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eu não fui pra casa, nesse dia, dormi no trabalho, porque eu não ia conseguir ver, olhar pra ela, porque eu já imaginava que vinha de diagnóstico. E aí, no dia seguinte, o pai dela chegou com ela para nos buscar, para ir pro hospital. Eu me lembro como hoje, eu havia vestida com uma sainha verde, uma blusinha rosa. E a gente chegou, entrou e eu falei para ele não contar nada para ela. A gente chegou no Itaci bem cedinho. Mas quando você chega nesse hospital, é uma escadinha e tem ele. Aí tem bem grandão. Itaci, do tratamento do câncer infantil. Eu só ali. Eu falei, tá Aí a gente nada. sentou Mas naquela na hora você já Não, pensou? eu não pensei em nada, eu entrei. Aí a gente fez a ficha, aí falaram, vamos chamar você pelo nome e tal. Esperar a recepção, a gente foi. Aí quando você olhava pro lado, tinha uma cara aqui, eu olhava pro outro. Aí eu já falei, o que tá acontecendo? Aí ela perguntou. Não, aí eu olhei pro Nivaldo, peguei na mão dele, perguntou pra ela assim, filha, você sabe por que você tá aqui? Aí ela falou, sei. Logo a médica chamou, a doutora Luana, que eu preciso mandar um beijo enorme, que foi a pessoa que fez com que a pior fase da minha vida fosse mais leve, porque ela sempre tratou com tudo com muita confiança e é muito importante pra gente naquele momento ter esse respaldo, né? E aí a gente entrou, ela começou a passar o diagnóstico e começou a dizer como seria. E ela falou, eu vou falar na frente da Bia porque ela é paciente e ela vai ter que, desde o início, aceitar e entender tudo isso. E foi assim, ela contou, a Bia com 10 anos ouviu tudo de como seria, falou do cabelinho, porque pra menina, né, e criança, pra entender que ela vai ficar careca é muito difícil, né? Eles já falaram, vai ter que fazer quimioterapia. Quimio e radioterapia. Já entrou no protocolo, né? Porque você começa com um protocolo. Ele pode mudar durante o tratamento, mas a gente já... Mas a minha dúvida é, o câncer tava lá, eles tiraram. Fez dessecação, mas você tem a célula e não te dá Entendi, garantia de se entendi. aquilo vai ou não pra frente. Todo mundo me pergunta, o que você sentiu recebendo o diagnóstico? Eu não minto. E como mãe dela, eu lembro que meu sentimento era de revolta. Dentro daquela sala eu me perguntava assim, meu Deus, com tanta gente ruim nesse mundo, do que com a minha filha de 10 anos. Porque na verdade você não entende os desígnios de Deus, né? E aí eu lembro de eu ter pegado na mão dela e falado assim, filha, você não tá sozinha. Toda vez que você chorar, eu vou estar aqui. E toda vez que você sorrir, eu vou estar aqui. E foi assim, a gente venceu
né, Bia? Essa doença não foi fácil. Foi muito difícil. Esses dias a gente estava na Suíça, que a gente assistiu a entrevista do Thiago. A gente ficou perto. Décima e tal. Eu sinto a dor daqueles pais. Porque assim, ninguém te pergunta se você quer e se você consegue ser forte. Vem. Você não tem opção de escolher. Você tem que encarar. E você tem que dar o seu melhor. Se eu chorei, foi 1 ano e meio de tratamento, eu chorei. E eu chorei, não foi pouco. Eu chorei muito. Mas ela nunca me viu chorar. Porque a psicóloga dela falava pra mim assim, se o dia que a Bia associar que a doença traz tristeza pra vocês, ela não faz questão de lutar. Então, a gente conseguiu, diante de tudo isso, pôr como prioridade, assim, vamos estar felizes. Vamos dar graça em tudo. Eu brinco sempre que a doença da Bia não veio pra Bia. Eu era uma pessoa de muita pouca fé. E eu acho que eu precisava. Talvez se fosse em mim, não teria me alcançado o tanto que me alcançou sendo na minha filha, né? Eu sempre escrevo pra ela, eu falo, filha, muito obrigada por ter me feito uma pessoa infinitamente melhor. Porque eu hoje, nada me atinge como me atingia antes. E as minhas prioridades são outras. E é entender que é o hoje, que é o agora. A gente perdeu muitos amiguinhos, né? Que é um tratamento que você faz muitos amigos e que nem todo mundo tem a cura. Então, assim, além de ter alegria em ver a Bia bem, curada, a gente fica com muitas sequelas de tudo que você vê, né, dentro de um hospital de câncer infantil. Porque, assim, todos nós conhecemos um adulto que teve câncer, ou o tio de fulano, ou o pai de ciclano, ou a mãe do Beltrano, sabe? Mas criança é muito difícil. É difícil você ouvir. Gente, vocês não têm noção do quanto tem de criança com essa doença. Porque vivendo dentro desse hospital é que eu falava assim, meu Deus do céu, que mundo eu vivia antes que eu não tinha noção do quanto... Eu acho importante só falar, enfim, para pais que possam ser que nem eu, que eu sou muito preocupada e tal, que ainda assim é bem mais raro em criança do que em adulto. Do que em né? adulto, sim. Isso é importante dizer, porque a gente tá falando com muita gente, enfim. Só voltando um pouquinho, quando você falou que assim que você ouviu a notícia, você sentiu revolta. Eu queria saber da Bia, o que ela sentiu quando ela ouviu a notícia, assim, você lembra da sensação? Eu senti medo. De, tipo assim, porque eu não entendia o que era um câncer. Como que seria, entendeu? Eu senti um medo, tipo assim, pra mim, era câncer, era morrer, sabe? Então, não tinha um tratamento, não tinha nada. Mas foi completamente diferente. E aí, depois de tudo que passou, eu quero saber a sensação de vocês em relação a tudo que vocês passaram hoje. Assim, eu tenho a certeza de que Deus tem um plano perfeito na nossa vida, assim, na vida de cada um de nós. E eu sempre falava isso pra Bia, e falo até hoje, né, Bia? Deus tem um plano perfeito na sua vida, na minha e de todos nós, assim. E fé é tudo. É o princípio de tudo, é fé. Todo mundo fala assim, se você teve medo da Bia morrer? Não. Eu sempre soube que a Bia ia curar. Eu sempre tive certeza. Se eu tive medo, tive. Mas eu sempre tive certeza que ela ia curar. Assim. Eu tinha muita fé. Teve muita gente que intercedeu pela Bia. Vinha gente de várias religiões perguntar, posso rezar pela Bia? Posso pedir? Pode. Porque na minha cabeça sempre tive uma questão de que o amor traz o amor. Então, assim, eu não fiquei uma pessoa amarga. Eu não culpei o mundo. Depois dessa primeira pancada que eu falo que eu me revoltei, depois disso foi só de que eu preciso estar bem na vida dela e tudo vai acabar bem. Ela foi uma menina muito esperta, muito inteligente, ela raspou a cabeça, ela pediu para raspar. Ela não me contou isso, eu fiquei chocada, assim, com a maturidade. Ela não esperou cair. E você, Bia, o que você sente hoje, né? Porque você falou que assim que você soube, você sentiu muito medo, natural, né? Acho que todo mundo sentiria, ainda mais uma criança. Mas e hoje, em relação a tudo que você passou? O tratamento, ele é longo, ele é demorado, mas depois que passa, eu sinto um alívio, sabe? Por eu ter conhecido mais sobre o câncer infantil e ter conhecido pessoas boas. Você tem noção da sua força? Não. Não. Tem noção que depois de tudo que você viveu, qualquer coisa fica tranquilo pra você agora? Você é muito forte, Bia. É assim, sua mãe, quando a gente se conheceu, né, a gente tinha papos de madrugada enquanto eu tava amamentando as meninas. Quando ela me contou toda a história, assim, eu falava, eu quero conhecer ela, porque é muito louco, assim, como pode uma criança ter tanta força? Das coisas que ela me fala, que óbvio, a gente tá resumindo aqui anos, né, um ano de e meio história, de tratamento. Um ano e meio de tratamento. E desde então, acompanhei, daí eu não tava junto nessa época, mas aí
Faz pouco tempo que você teve a remissão, que fala, Terminou né? a remissão o ano Terminou a passado. remissão, que é quando eles falam que tem que dar 5 anos, certo? 5 anos sem tratamento. 5 anos sem tratamento. Eu acompanhei um pouco da ansiedade da Si quando chegava na época de fazer exames, mas eu acho que ao mesmo tempo eu fui vendo isso, cada vez que passava algum exame, eu via a força que vinha nela de novo, do tipo, é isso, eu tenho Tá fé, tudo dando tá certo. tudo certo, tá tudo bem. Toda vez, né, que voltava e era uma Nossa. notícia boa, É, é muito bom, assim, ter acompanhado e aprender também com vocês, sabe? Com essa força, com a superação, com a forma de olhar, né? Então essa coisa que ela falou assim, ela sempre acreditou, é muito verdade, porque é o que ela falou pra mim também, não só na sua frente, ela sempre acreditou. E eu acredito muito nisso, assim, que Deus estava lá guiando vocês e não necessariamente ele vai conseguir curar todos, porque talvez não seja a história de todos, né, serem curados. é o que eu falo, ele tem um plano perfeito. A gente aqui às vezes não entende o plano perfeito, né? A Bia no tratamento fez uma amiga muito querida, Ingrid. Ela era uma amiga de ir para nossa casa. O tratamento da Bia acabou e eu continuei acompanhando a Ingrid no tratamento dela, mas infelizmente a Ingrid não resistiu ao tratamento. Mas diante de tudo isso eu entendo que era o plano perfeito para ela. Ela não estava bem, por mais que eu brinco que eu queria ela aqui, mas não estava bom para ela estar aqui, né? E é como a Aninha. Lógico que você queria a Aninha aqui, mas não estava bom para a Aninha também, né? Então é o tal do plano perfeito de Deus. Talvez Que um dia a gente vai entender. Um dia a gente vai entender. O que eu sempre deixo para as pessoas quando eu conto a história da Bia, assim, eu quero falar desse amor de Deus por nós. Eu quero falar do amor que a nossa família sempre foi muito unida. Meus outros 2 filhos foram parceiros de vida. Souberam esperar, porque eu fui 1 ano e meio só mãe da Bia, né? Eu não consegui dar todo o suporte e a atenção que eles precisavam. O meu marido, que foi uma pessoa excepcional, ele lida muito mal com algumas coisas e com o hospital ele falou pra mim, segunda ciclo de quimio da Bia, ele falou pra mim assim, Simone, assim, eu vou estar sempre com vocês, eu vou ligar toda hora, eu vou estar em pensamento, em oração, mas eu não consigo estar lá, é muito pesado pra mim. E eu lembro de eu ter dito pra ele assim, Nivaldo, eu não preciso que você esteja lá, mas a única coisa que eu vou te pedir é que toda vez que eu cair, você segura na minha mão e me traga de volta e deixe claro pra mim que a Bia precisa de mim bem. Porque eu sei que eu vou cair. E eu vou cair muitas vezes. E juro, assim foi. Toda vez que ele me sentia péssima, que ele me sentia fraquejar, ele me chamava assim, vamos ali tomar um café. Porque ele sabe que café é a minha vida, assim, de paixão. E aí a gente conversava, eu chorava, punha minhas angústias pra fora. Então a gente foi muito parceiro, assim, né? No tratamento, toda a família. E os amigos dos amigos, todo mundo foi muito, muito, muito parceiro da gente, assim. A gente ficou cercado de muito amor, assim, o tempo todo. A gente fez amigos que a gente vai levar pra vida, assim, que sempre estiveram juntos, que nos apoiaram, que choraram junto comigo. É nessas horas que você conhece Que as você pessoas. conhece. O que eu tenho pra dizer para as pessoas que estão passando por isso, seja com câncer ou com outra doença, é que paz, dói, dá angústia, o coração aperta, porra, como aperta, mas paz. E tem que ter força. Ninguém pergunta para um pai, para uma mãe assim, você quer passar por isso? Você está preparado? Não. Você tem que passar e você tem que tirar força do fundo do poço mesmo, juntar os pedacinhos e encarar. E ter fé. E amor é tudo na vida, assim. E eu sou prova viva disso. Verdade. Bom, gente, eu quero agradecer muito vocês. Acho que o intuito desse vídeo não foi fácil, tá? Eu tô aqui me segurando. Realmente, eu tô com a mão suada, tá? De nervoso, porque é uma história muito, muito intensa. Eu já ouvi todos os detalhes dessa história, me sentindo muito privilegiada por poder saber todos os detalhes e acompanhar tudo, porque vocês são 2 seres muito iluminados. A família de vocês também. Deus colocou vocês aqui, nossas famílias cruzaram. Acho que não foi à toa. Realmente a gente sente isso, né? A gente sente um amor e um carinho muito grande. Me sinto realmente privilegiada por poder conhecer vocês e saber de tudo isso, porque eu acho que essa lição
que Deus trouxe de alguma forma para vocês respingue em todo mundo que está em volta de vocês. E essa fé, essa força, essa superação de vocês passa muitos valores importantes que eu acho que a gente precisa lembrar. Ser grato, viver todos os dias de uma forma muito feliz. Como se fosse o último, né? É que eu acho que esse negócio de como se fosse o último é muito pesado, assim. Eu prefiro encarar de uma forma, assim, a gratidão por estar aqui, valorizar as pessoas que estão em volta da gente, o amor que a gente tem na nossa vida, as pessoas que valem a pena, os valores e tudo mais. Que fique como uma mensagem para todos vocês que, quando veio o vídeo do Thiago Leifert, da família dele, também é uma mensagem, né? Para os pais ficarem atentos. A Cis sempre fala isso também. Às vezes eu tô sentindo uma coisa nada a ver, assim, que eu falo, eu tô preocupada com tal coisa. Ela fala, seu filho de mãe é o que a gente tem que escutar. Sim. E é muito verdade. De mãe, de pai, de quem cuida. Mas fiquem atentos, assim, não é pra ninguém ficar extremamente, né, preocupado, viver a vida preocupado. Eu tenho um pouco essa característica, eu começo a ficar tensa. Mas ao mesmo tempo é pra gente valorizar os momentos que a gente tá. Isso é uma coisa que a gente não tem como controlar, né? Então vamos cuidar das coisas que a gente tem como controlar. Então se tem qualquer sintoma, qualquer coisa, é o que a Cis falou, o diagnóstico precoce é muito importante. E aí tá aqui nosso milagre pra contar essa história. Com todo mundo eu falo, né? Eu sou mãe de um milagre. É mesmo. Eu lembro de eu perguntar na consulta assim, quais são as chances da vida? E ela dizia assim, não dá pra falar de chances, a gente busca cura, mas eu não posso te dar essa certeza. Nossa. Né? E aí você olhar assim e falar assim, vai dar certo. Vamos lá, Bia. Então cada quimioterapia era horrível, ela vomitava, ela passava mal, ela tinha dor de cabeça, ela queria ficar sozinha, não conseguia comer. E a gente, vamos lá. De criança é diferente de adulto, né? A Bia fez 43 dias de quimioterapia, são ciclos, né? Adulto é um dia de quimioterapia, 21 dias de pausa, de novo quimioterapia. No protocolo, a Beatriz era 4 dias de um tipo de quimioterapia, 3 de outro, e fazia pausa de 18, 21 dias em dia. Depois ela fez 35 ciclos de radioterapia, que queimou bastante, deixou bastante sensível na época. Mas tá aqui, né? Meu milagre, cabeluda, então assim, quem olha tá esse aí, cabelo dela. Quem tá passando por esse processo de ter que ficar sem o cabelinho, seja adulto ou criança, cabelo cresce. E eu vou dizer que esse é o mais bonito. Nossa, maravilhoso esse cabelo. Então, assim, tudo passa. E a vida segue. E a gente só aprende. Eu só tiro coisas boas. Eu nem me lembro das coisas ruins que aconteceram. E o que ficou foram as coisas boas. E eu falo pra Bia sempre, ela é o meu maior orgulho. Ela é minha inspiração na vida. Vocês são demais, sério. Vocês são demais. E um beijo Obrigada. pra todo mundo. Vocês são maravilhosos. O carinho que essas seguidoras têm comigo é incrível. E eu só tenho a agradecer. E um beijo enorme. Beijo, gente. Beijo, Não tem mais nada pra falar.